Oi gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e eu prometo que esse é o último vídeo de mangá lançado no Anime Friends. Eu demorei um pouquinho mais pra ler o sensacional, o Golden Kamuy, que foi lançado no Anime Friends. E eu sei que é um anime super hypado, eu sei que tinha muita gente ansiosa por esse mangá. Eu gostei bastante dele, eu achei que ele tem uma premissa bastante interessante, mesmo que tenha alguns probleminhas aí na narrativa dele de modo geral. Mas vamos primeiro dar um overview da obra, aí a gente entra no que eu achei especificamente. A gente vai acompanhar em Golden Kamuy a história do Saichi Sugimoto, que é conhecido no exército como o Imortal. Basicamente, esse carinha aqui consegue sobreviver a tudo que já foi jogado contra ele na guerra, e ele ganha esse carinhoso apelido. Ele lutou na guerra russo-japonesa, e após os conflitos ele é dispensado com honras e tudo mais, porém ele tinha prometido a um amigo de infância dele que ele juntaria dinheiro suficiente para poder cuidar da viúva, né, a mulher do amigo, e dar uma vida boa para ela, poder resolver os problemas da doença dela e tudo mais. Enfim, é um plot bem básico de homens vão à guerra, um deles morre e precisa cuidar das situações que ele deixou para trás. Essa, sinceramente, é a primeira camada e ela é um pouco desinteressante, e o desenvolvimento todo ele parte a partir desse momento inicial. Então a gente já começa acompanhando o Sugimoto na ilha de Hokkaido, em que ele está em busca do ouro que, em teoria, existe em Hokkaido. E é quase como se fosse uma corrida ao ouro versão japonesa. Então ele vai para Hokkaido, ele começa a fazer aquele processo de mineração no rio, né? Então procurando ouro, encontra apenas pó de ouro, né? Não encontra as pepitas que ele busca. E ele acaba entrando em contato com uma história um tanto estranha de que um antigo criminoso muito importante teria roubado o ouro dos Ainus. Essa tribo perdeu esse ouro para esse cara ainda assim foi preso. E o que esse cara fez para conseguir esconder esse ouro do governo, dos outros policiais, de quem prendeu ele? Para ele conseguir manter isso em segredo, ele desenhou um mapa, só que o mapa foi feito no corpo dos seus companheiros de prisão. Então a gente tem aí o segundo plot, que o Sugimoto ele se interessa muito por essa história porque ele precisa desse ouro. Então ele começa meio que a caçar as pessoas que têm essas tatuagens para conseguir desvendar aonde está esse tesouro e se realmente é um tesouro tão valioso assim. Esse plot é interessante, apesar, né, desse lance da tatuagem já ser um pouco conhecido e utilizado em algumas outras obras da literatura ou de séries de modo geral, mas é interessante o modo como são criminosos específicos que possuem essa tatuagem. Alguns não sabem que vão ser procurados por essa tatuagem, mas de alguma maneira, e o enredo nem se esforça tanto assim, eles conseguem estar no mesmo local ali na ilha de Hokkaido para poder fazer a história andar de modo geral. E aí a gente entra na terceira camada da história, que é realmente o povo Ainu com quem ele tem contato. A gente tem isso através da personagem da Sirpa, que é essa gracinha que está aqui na capa do Golden Kamuy. Ela é uma caçadora Ainu. A gente tem pouco contato com a cultura Ainu de modo geral, a gente conhece muito pouco historicamente ou qualquer coisa assim. Então o mangá ele tem um cuidado bem grande, tanto de termos, né, da linguagem deles, ou mesmo da cultura deles ser muito bem pautado aqui no mangá. A Sirpa ela consegue passar isso pra gente de modo geral, então ela vai bem tranquilamente passando pra gente alguns conceitos, seja de caça, por ela ser uma exímia caçadora, seja mesmo de sobrevivência, né, na floresta, na ilha de Hokkaido e tudo mais. Golden Kamuy tem essas três esferas de história que compõem um quadro geral. A gente tem a busca do Sugimoto por esse tesouro para cumprir uma promessa. A gente tem todo o backstory dessa caça ao tesouro na ilha de Hokkaido. E a gente tem todo esse lance da cultura Ainu pela Arshipa, que é muito interessante e muito rico do modo como ela é contada dentro da história. Nesse aspecto, o Satoru ele foi bastante inteligente em procurar um especialista que dá para ele todo o suporte. Então as três histórias conseguem conversar de alguma maneira, elas conseguem ser bastante coesas entre si,
porque na verdade é quase como se uma levasse a outra, né? A promessa que o Sugimoto fez lá no início leva ele à busca de Hokkaido, que leva ele a ter contato com a cultura Ainu. Esse primeiro volume, ele é bem contido em si mesmo. A gente tem o encontro dos dois, do Sugimoto com a Shippa, a gente tem o primeiro embate dele sobre como proceder por essa busca, a gente tem o estabelecimento dessa história dos criminosos, e a gente tem também o aparecimento dos primeiros antagonistas, seja um dos criminosos que tem consciência de que vai ser caçado, ou seja gente do próprio exército que tem conhecimento dessa história para poder, ele quer de alguma maneira ter isso para ele poder mudar as coisas dentro do exército e na ilha de Hokkaido. Agora, algumas coisas interessantes a falar sobre o Golden Kamuy é que ele ganhou um anime em 2018, foi um anime bem controverso no começo por causa de algumas decisões estéticas, mas que de modo geral atraiu bastante a atenção da galera. Foi um anime até bem conceituado na época que ele estava saindo. E o mangá do Golden Kamuy, ele foi o ganhador do 9º prêmio de mangá Taisho. Então ele também é um mangá premiado, já está em publicação nos Estados Unidos. Talvez os pontos negativos é que ele ainda está em publicação no Japão, então a gente não consegue precisar quantos volumes vão ter ou quanto tempo pode vir a durar aqui no Brasil. Então isso é sempre algo a ser levado em consideração. Tem gente que prefere já comprar uma obra sabendo quando ela vai terminar. No caso de Golden Kamuy, a gente vai acompanhar ele pelos próximos anos aí, porque ainda está em publicação no Japão. Com relação a essa edição da Panini, ela está saindo a R$ 24,90, tem 192 páginas e ela tem, que nem eu já mostrei antes, ela veio com sobrecapa, então a capa mesmo tem um outro detalhe. Ela tem páginas coloridas aqui no início, né, inclusive uma página dupla colorida. É uma edição bem acabada, tem glossário, então você não vai ficar muito perdido com os termos que você não conhece. E não tem nenhum extra, mas eu acho que para algumas pessoas que gostam assim do produto, ter essa luvinha, né, uma contracapa diferente, ter páginas coloridas, já tá melhor que muito mangá que a Panini lança R$ 24,90 sem ter nenhum outro benefício. E veio essa primeira edição com marca-página, que tem a página dupla deles e a capa do mangá, que também é um mimo que é gostosinho de acompanhar junto o volume. O meu ponto com Golden Kamuy é gostoso, é divertido, as histórias elas conversam entre si, talvez o desenvolvimento das histórias às vezes se atropele e a ligação dos personagens logo no primeiro momento não seja tão clara e óbvia, mas eu acho que é um mangá para quem gosta desse tipo de aventura. Primeiro que ele é uma aventura gostosa, de caçada e tudo mais, mas ele também tem esse fator curioso de ser uma aventura com um certo quê de ambientação histórica. Então, um mangá com uma certa ambientação histórica, ele tem um estilo de narrativa diferente, um estilo de arte diferente, e isso pode acabar interessando algumas pessoas que não estão tão acostumadas. É um bom mangá de entrada, eu acho, porque não é ficcional, né? Ele é uma coisa mais pautada na nossa realidade e tem bastante coisa cultural que pode chamar a atenção. Então vale bastante a pena, eu achei interessante. Acho que se você não tem nenhum volume que você esteja muito empolgado ou esteja acompanhando agora, vale dar uma chance para Golden Kamuy, porque é interessante. Mesmo que o desenvolvimento às vezes dê uma enrolada ou se embole e você acabe se perdendo um pouco para onde a história está caminhando. Lembrando que aqui na descrição a gente deixa o link da loja do Capitão Nigiri, que utilizando o código do 1000 páginas você consegue um descontinho na compra do seu mangá. Então, se você estiver planejando aquela compra de mangá e quiser incluir o Golden Kamuy ou qualquer outro mangá, utilizando o código aqui do site você tem esse descontinho. E eu acho que sobre Golden Kamuy é isso. Não esquece de deixar aqui nos comentários se você assistiu o anime, se você vai comprar esse mangá, se você já comprou, o que você achou, se você acha que as histórias conversam entre si. E não se esquece de dar uma olhada aqui no meu lado direito nos vídeos recomendados do canal e se inscrever na bolinha aqui do meu lado esquerdo. De mais a mais é isso, a gente se vê no próximo vídeo, um beijo grande e tchau!